Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. O Instituto Butantan vai suspender completamente a produção da Coronavac, vacina contra a Covid-19, por falta de matéria-prima nesta sexta-feira, dia 13. O Instituto aguarda a liberação pelo governo chinês de um lote com 10 mil litros de insumo farmacêutico ativo do IFA para retomar a produção. No final de abril, o Instituto já havia suspendido o invase do imunizante na fábrica do Brasil, mas os setores de rotulagem e controle de qualidade ainda funcionavam para entregar as doses para o Ministério da Saúde. Com a entrega estimada para esta sexta-feira, dia 14, mais 1,1 milhão de doses do Coronavac para o governo federal. Não há mais material para processamento em nenhuma etapa de produção. O repórter Jeremias Gomes informa quais foram os destaques do programa Tribuna Virtual, realizado na tarde de ontem. Acompanhe. No programa Tribuna Virtual desta quarta-feira, transmitido ao vivo pela Rede Alesp, parlamentares falaram por 10 minutos sobre temas de interesse público. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, ressaltou a necessidade da Fundação Casa abrir negociação com os servidores públicos. A instituição do governo do Estado de São Paulo aplica medidas socioeducativas e presta assistência a jovens de 12 a 21 anos. O atual presidente da Fundação Casa está retirando, em plena pandemia, reduzindo o valor do Vale Alimentação dos servidores e servidoras, aumentando o valor do plano de saúde também dos servidores e servidoras, não abre negociação. Em sua fala, o deputado Tenente Nascimento, do PSL, pediu para que haja paz para a cidade de Jerusalém, que enfrenta novamente estado de guerra pela disputa entre Israel e palestinos. Ele também falou sobre a oficialização no calendário do Estado de São Paulo do Yom Kippur, o Dia do Perdão, por meio da Lei 17361 de 2021, de sua autoria. Deixar registrado a minha solidariedade e o meu repúdio às vítimas do ataque em Jerusalém. O que está acontecendo em Jerusalém, um fato lamentável, e queremos aqui estar solidário a Jerusalém e pedimos que haja paz e pedimos a todos que oremos para que aqueles confrontos venham a ser encerrados. Nesse segundo momento da minha fala, eu quero aqui apresentar, informar que recentemente foi sancionada a Lei 17.361/21, de minha autoria, que oficializa no calendário do Estado de São Paulo o Yom Kippur, o Dia do Perdão. Então, eu quero apresentar a vocês, nós vamos falar aqui, Dia do Perdão, ele é celebrado uma vez no ano e é uma das datas mais importantes e sagradas do judaísmo, realizado no 10º dia a partir do Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico. O deputado Frederico Dávila, do PSL, criticou a aprovação do projeto de Lei 596 de 2020, de autoria do governo paulista, que trata da regulamentação de produtos de origem animal. Tivemos uma lei aprovada por esta casa, mais uma vez prejudicando o produtor paulista, prejudicando pequenos e médios processadores e frigoríficos, empacotadores de produtos de origem animal, e que vão padecer com essa Lei 596, que provavelmente será judicializada como foi em outros estados. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, pediu uma efetiva participação da sociedade na audiência pública desta quinta-feira, que discute o projeto de Lei 251 de 2021 sobre a criação de unidades regionais de saneamento básico. A audiência acontece a partir das 8 horas da manhã. Então, é um projeto importante num primeiro momento. No entanto, é um projeto que propõe uma subdivisão do Estado em regiões
seguindo critérios que, pelo menos para mim, por enquanto, não estão muito claros. Eu peço à população, aos prefeitos, aos secretários municipais, que acompanhem essa audiência, que, na medida do possível, participem, porque esse projeto vai impactar a vida de todos. Eu entendo o saneamento básico como um dos principais direitos fundamentais do cidadão. Vamos falar agora sobre o cartão Alimento Solidário, super essencial. Os cartões, no valor de R$ 100 cada, serão destinados à compra exclusiva de alimentos e itens de primeira necessidade em comércios do varejo, para as pessoas em estado de vulnerabilidade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Célia Parnes. Ela é secretária de Desenvolvimento Social. Olá, secretária. Tudo bem com a senhora? Olá, boa tarde. Desculpem fazer essa entrevista aqui no trânsito, mas muito feliz de estarmos juntos. E eu quero agradecer por a senhora conseguir um tempinho para nos atender, mesmo que seja no trânsito. Secretária, o governador João Dória anunciou a distribuição de 50 mil cartões para a compra de alimentos em supermercados para pessoas em estado de vulnerabilidade nesta pandemia. Quando começará a distribuição desses cartões, secretária? Veja, os cartões já começaram a ser distribuídos. O próprio governador João Dória fez o início dessa distribuição no bairro do Limão, aqui na capital, mas eles serão distribuídos em vários municípios também do interior enfim, tem um cronograma de entregas que segue o mesmo cronograma de entregas das cestas de alimentos do programa Alimento Solidário. Então, na verdade, ele compõe esse programa, compõe no seguinte sentido: a população ou receberá a cesta de alimento ou o cartão, e com esse cartão, a dona de casa pode, então, fazer a sua compra dos alimentos necessários e também conseguir contemplar algum gosto pessoal, algum capricho de algum filho. Um cartão destinado exclusivamente a itens alimentícios, alimentares, enfim, ajudam a compor aí mesmo a questão de frutas, de legumes, de proteínas, que são itens que normalmente não vêm numa cesta básica. Secretária, até para que a pessoa que está nos assistindo nesse momento em casa entenda, quem são as pessoas que são classificadas como pessoas em vulnerabilidade, que têm direito a receber esse cartão? Quais são os critérios? Os critérios são os mesmos do programa Alimento Solidário, que é um programa de combate à insegurança alimentar que é destinado a pessoas, a famílias na pobreza e na extrema pobreza. Ou seja, nós estamos falando em famílias que vivem com até R$ 89,00 de renda per capita mensal, prioritariamente, podendo chegar até R$ 178,00 de renda per capita mensal. Essa distribuição do cartão, a senhora já enfatizou que ela até já começou com o próprio governador João Dória. Mas esse processo, porque a senhora falou que são vários municípios, né, que as pessoas poderão receber esse cartão. Esse processo deve durar quanto tempo para chegar à totalidade dele? Veja, ele não tem um limite nem de vigência, vamos dizer, do programa, porque esse é um programa que aceita sempre novas entradas de recursos. Por que eu digo isso? Porque ele é uma frente, vamos dizer assim, de aporte de recursos para a iniciativa privada que queira apoiar o governo nas ações de segurança alimentar. Então, nós temos empresas, por exemplo, que querem fazer suas doações destinadas ao cartão. Então, cada vez que uma empresa apoia essa iniciativa, novos cartões são emitidos e mais pessoas serão beneficiadas e contempladas, seguindo mais ou menos a mesma lógica do programa Alimento Solidário, que é um programa do governo do estado, onde a iniciativa privada também pode apoiar via doações e contribuições para o Fundo Social do Estado.
Essa informação que a senhora está dando é bastante importante, secretária, porque nós temos na nossa audiência também muitos empresários, muitos comerciantes. Então, se um empresário, de repente, ele quer participar disso, ele achou o programa interessante, ele quer fazer uma doação, ele quer ajudar de alguma forma, como é que ele deve fazer para chegar até vocês e prestar ajuda dele? Veja, se for por meio dos... Bom, tanto por meio dos cartões quanto por meio da contribuição em cestas de alimentos, eu acho que... Não, achei que tinha travado, mas voltou. O empresário pode nos contactar via o Fundo Social do Estado. Nós temos uma conta, que é uma conta que recebe as doações privadas, inclusive permanentemente auditada de forma pro bono pela PwC. Todas as doações são auditadas tanto na recepção quanto na destinação, que é exclusiva para itens alimentícios. E entrando em contato conosco via o Fundo Social, nós podemos direcionar ou para a compra de cestas ou para a entrega de cartões. Uma curiosidade, secretária, pessoas da mesma família têm direito a receber esse cartão caso comprove ali que está numa situação de vulnerabilidade? Veja, não é assim por pessoa que funciona o sistema funciona por família. Então, normalmente, tanto as cestas do Fundo Social, que são cestas mais robustas, mais pesadas e mais completas, quanto o cartão, são para contemplar o núcleo familiar. E a família que recebe esse cartão de R$100, que dá direito ela a fazer compra de produtos ali alimentícios, ela pode fazer no supermercado da preferência dela ou tem os supermercados que já estão designados para receberem esse cartão? A pessoa de porte do cartão pode fazer suas compras em qualquer local que tenha a bandeira do cartão. Os cartões têm a bandeira ou Sodexo, ou Alelo, ou uma terceira que agora, se não me engano, acho que é Ticket. E a pessoa pode recorrer a qualquer estabelecimento que tenha a bandeira do cartão. A senhora acho que já falou a respeito disso, mas é bom enfatizar. O cartão ele serve exclusivamente para comprar itens alimentícios, né? A pessoa não pode, de repente, pegar aquele cartão e, de repente, comprar uma lata de cerveja, por exemplo. Não, e claramente as pessoas acho que têm bom senso num momento de pandemia como esse que estamos vivendo, de tamanha necessidade por alimentos, logicamente que o destino desse cartão, o bom uso desse cartão tem que ser feito com muita parcimônia, com muita comparação de preços e destinado exclusivamente à nutrição dos idosos, das mulheres, das famílias, das crianças, pensando sempre, logicamente, em itens mais frescos, com maior teor nutricional, evitando também, importante falar, alimentos superprocessados que têm muitas calorias e muito pouco teor nutricional. Também essa é uma recomendação da nossa Coordenadoria de Segurança Alimentar, da Secretaria de Desenvolvimento Social. Quer dizer, é muito importante o bom uso desse cartão, o melhor uso desse recurso. Como eu mencionei, para proteínas, para itens da estação que têm melhores preços. Então, todo esse bom senso é esperado. Mas, além disso, você tem razão, esse cartão é exclusivamente para itens alimentícios. Secretária, existe alguma estimativa que esse programa pode ser estendido a mais pessoas com o tempo? Existe um planejamento em relação a isso ou ainda é muito cedo para falar nisso? Esse é o desejo do nosso governador João Dória e é para isso que ele tem trabalhado incessantemente. Você sabe, acho que eu já até comentei aqui no programa, o governador João Dória faz reuniões mensais com um grupo grande de empresários. São mais de 400 empresas e empresários que querem apoiar o governo do estado em ações sociais e de saúde. E essa tem sido o grande esforço e a grande liderança do governador frente a esse comitê, que ele chama de Comitê Empresarial Solidário,
para que nós tenhamos cada vez mais aporte e mais contribuição. Nós temos, inclusive, empresários que doam itens alimentícios, itens de proteínas, a granel, outras contribuições, portanto, eu não vejo nenhuma razão para reduzirmos nem a velocidade, muito menos o tamanho do programa, que hoje já atinge 2 milhões de lares. São 2 milhões de famílias que recebem o alimento solidário, seja na forma de cartão, seja na forma de cestas básicas, cestas de alimentos. Essa tem sido a grande demanda, e a gente tem visto uma demanda crescente por nutrição, por refeições, por alimentos. Acabei de sair agora, por isso que eu estou aqui no carro, em trânsito, do Bom Prato de Santana, né? Uma das nossas 22 unidades aqui na capital, e a gente vê a demanda muito grande por refeições, por alimentos, seja na forma de cestas básicas, seja na forma das refeições prontas, como as do Bom Prato. E essa tem sido o mote e a preocupação do governador João Dória: vacina no braço, comida no prato. Portanto, nós continuaremos trabalhando incessantemente para que todas as pessoas que tiverem necessidade de receber alimentos ou de fazerem uso dos cartões serão contemplados pelo governo do Estado. Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por ter arranjado um tempinho aí, mesmo estando em deslocamento, para falar conosco aqui do Jornal da Rede Alesp. Eu é que agradeço imensamente, mais uma vez, a vocês por nos darem espaço para contar um pouco desses programas que são tão importantes nesse momento, e agradecer mais uma vez a todos os deputados que nos assistem aqui com muita assiduidade, e todos os assessores também, parlamentares dos deputados, que eu também sei que são muito assíduos aqui na TV Alesp. Muito obrigada. Boa tarde, bom trabalho, secretária. A pandemia da Covid-19 está longe de estar sob controle nas Américas. Apesar da redução de casos nos Estados Unidos e no Brasil, os países do mundo com maior número de fatalidades pelo vírus alertou a Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS. Segundo o documento da entidade, quase 40% de todas as mortes globais por coronavírus relatadas na semana passada ocorreram nas Américas. Por isso, a OPAS sugere que este é um sinal claro de que a transmissão está longe de ser controlada na região. Na América do Sul, duramente atingida pela pandemia nos últimos meses, aumentaram os casos na Guiana e na Bolívia, na fronteira com o Brasil, assim como na Colômbia, abalada atualmente por massivas manifestações antigovernamentais. A direção da entidade se mostrou preocupada com o Chile e o Peru, aonde 95% dos leitos de UTI estão em uso, a maioria por pacientes com Covid-19, e descreveu um panorama de tensão também em Buenos Aires, com 96% de ocupação em algumas áreas do Brasil, onde há uma lista de espera. Brasileiros nascidos em outubro começam a receber a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021. A Caixa libera saques e transferências hoje aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família. Os pagamentos da segunda parcela do benefício começam a ser feitos no próximo dia 16. Já para quem está cadastrado no programa Bolsa Família, a parcela será repassada no dia 18 deste mês. É possível consultar através do aplicativo do auxílio emergencial pelo site auxilio.caixa.gov.br ou também pelo consultaauxilio.cidadania.gov.br. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a volta da gratuidade do transporte coletivo no estado para pessoas entre 60 e 64 anos. O benefício foi retirado em dezembro de 2020. A decisão, contudo, não tem validade imediata
e ainda cabe recurso. O TJSP afirmou em julgamento que não há justificativa para a suspensão do benefício e ressaltou que a medida não poderia ser anulada por decreto. Na época do corte, a Prefeitura de São Paulo e o governo estadual justificaram o fim da gratuidade para aliviar os cofres públicos. Criada em 2013, a suspensão da gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos chegou a ser derrubada por uma liminar solicitada por sindicatos de metalúrgicos e aposentados. Porém, o governo de São Paulo ganhou o recurso e manteve o benefício para idosos acima de 65 anos apenas. Vamos falar agora sobre o lançamento da Cartilha por Igualdade Racial e Combate ao Racismo. A deputada Leci Brandão, do PCdoB, e a Frente Parlamentar para a Promoção da Igualdade Racial, em defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais, realizam um ato solene para o lançamento de uma cartilha que reúne propostas da Assembleia Legislativa de São Paulo para a promoção da igualdade racial e combate ao racismo. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Boa tarde, deputada. Boa tarde, meu filho. Tudo bem? Boa tarde, deputada. Seja bem-vinda mais uma vez ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada. Parabéns a vocês aí. A nossa rede aí está muito boa, está muito interessante. Mudou, ficou uma coisa assim, com mais atração para quem os ouvintes, para que as pessoas possam saber melhor das coisas que acontecem dentro da nossa Lesp. Exatamente, deputada. E saber melhor dos projetos que vocês, deputados, têm trabalhado fielmente em busca aí de melhorar a condição da população. Eu ontem acompanhei e cobri o ato solene que a senhora fez e eu gostaria até que a senhora pudesse explicar um pouquinho mais para a gente do que se trata essa cartilha, do que se trata esse novo trabalho realizado em seu gabinete. Olha, veja bem, a gente sabe que o 13 de maio, né? Hoje é uma data que o movimento negro, a população negra, não comemora. Ela acha que hoje é o dia da gente reparar, é o dia de denúncias de tudo que aconteceu, tá? De forma muito ruim, muito preconceituosa, muito injusta, né? Para a população negra, desde que houve a abolição. Que a abolição foi no 13 de maio Deputada de 88. Leci Brandão, deputada, a senhora me ouve? Os escravos ficaram sem Anhanguera. Deputada, nós vamos ligar novamente para a senhora, porque o áudio da senhora não está bom e a gente volta a conversar daqui 1 ou 2 minutos, está bem? A repórter Priscila Silvério tem informações sobre a Lei 17.260 de 2020, de autoria do deputado Tenente Nascimento, do PSL, que instituiu o programa Patrulha Maria da Penha em todo o estado de São Paulo. O parlamentar visitou a Diretoria de Polícia Militar e Direitos Humanos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Lei 17.260, de autoria do deputado Tenente Nascimento, ela veio formalizar, outorgar uma força maior para a Polícia Militar no objetivo de formar e fortalecer a rede de apoio para a mitigação das vulnerabilidades das mulheres em especial, mas também dos idosos, dos adolescentes, combatendo a violência doméstica. O Núcleo de Treinamento Operacional é o departamento responsável pela especialização de policiais militares para atuação no programa Patrulha Maria da Penha. Nosso treinamento, ele visa, além do aspecto legal do atendimento dessa ocorrência, aparelhar o nosso policial militar para que ele, com a ética, técnica e todo o cabedal de informações que ele tenha, também tenha condições emocionais para o atendimento dessa ocorrência, que já não é fácil. O
O programa Patrulha Maria da Penha vai funcionar como uma rede de apoio fundamental para garantir segurança e os direitos das vítimas de violência doméstica, com ação social, segurança, apoio psicológico, jurídico e serviços oferecidos pelos Centros de Referência da Mulher. A nossa incumbência aqui neste momento foi para que a gente formulasse uma capacitação para os policiais militares, que foi feito em torno de 4 horas de capacitação. Essa capacitação foi dividida de forma que todo o estado de São Paulo, todos os policiais tivessem acesso a essa capacitação. Foram aulas que englobam toda a questão histórica, questão legislativa, da legislação, a questão emocional, através do psicólogo, e a questão prática, dos policiais que já estão executando esta atividade. O nosso objetivo foi que ressaltasse a importância que todos nós conseguimos formar uma rede de apoio para que esse programa, essa lei, ela consiga ter efetividade. Na sequência, o parlamentar fez uma visita ao 14º Batalhão de Polícia Militar em Osasco, na Grande São Paulo, para saber sobre a implantação do programa Patrulha Maria da Penha na região. A publicação da Lei 17.260 para nós da Polícia Militar, principalmente para nós aqui em Osasco, que nós já tínhamos uma patrulha nos moldes da Patrulha Maria da Penha, é o suporte doutrinário e suporte técnico para que ela seja realmente implementada de todas as formas. E também a possibilidade de trazermos uma rede de apoio mais fortalecida no suporte a essa mulher que precisa, muitas vezes, de um atendimento psicológico, de um atendimento jurídico, até mesmo encaminhamento para o trabalho. É gratificante encontrar e ver o nascedouro, A lei foi implantada, a partir do ano passado, mas nós encontramos o problema da pandemia, muitas dificuldades para ter efetividade. E aqui nós vemos a Coronel Eunice, conversamos hoje e vejo que já é uma realidade. Então nós temos aqui já o treinamento dos policiais, já temos as ações aqui do 14º Batalhões, através da Coronel Eunice, que é uma conhecedora desse programa em defesa da mulher, não é de hoje, ela vem fazendo esse trabalho já há muito tempo, e hoje nós vemos em loco, ver que já é uma realidade, e daqui está saindo para toda a Polícia Militar, já um treinamento para todos os nossos componentes, toda a corporação, e que venha a ser implantado, para que essa reciclagem, os nossos policiais, possa dar um amparo legal, e ter também um apoio legal dentro da lei para atuar. O policial militar, como disse bem a Coronel Eunice, ele não anda na casa das pessoas, mas ele vai poder ver o que está acontecendo, trazer para que nós possamos ajudar essas mulheres vítimas de violência doméstica. Mulheres, o nosso maior patrimônio. E nós estávamos agora há pouco conversando com a deputada Alessi Brandão, do PCdoB, a respeito até de um ato solene que ela fez ontem em defesa do povo negro, e contra a discriminação. Nós tivemos um pequeno problema no áudio, estamos tentando restabelecer. Enquanto isso, vamos com... Já estamos. Deputada Alessi Brandão, a senhora me ouve? Eu ouço sim, muito bem. E agora estou escutando a senhora melhor. Deputada, a senhora nos falava que, infelizmente, nós não temos muito o que comemorar no dia de hoje, não é isso? Explique isso para a gente, por gentileza. Bom, para o movimento negro, para as entidades, a gente entende que o 13 de maio é o dia da reflexão, é um dia que se faz as denúncias que acontecem há muitos anos. Eu acho que desde 1888, o 14 de maio, foi o dia em que a nossa ancestralidade, todo mundo ficou sem eira nem beira. Porque você liberta os escravos, mas não dá para eles nenhuma estrutura, entendeu? Nenhuma oportunidade de poder viver com dignidade, tá? Então, é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla, em mostrar o 13 de maio como um dia de reflexão, um dia de reparação. Deputada, então nós lançamos essa coisa, na verdade, a frente, nós temos a frente parlamentar para a promoção da igualdade
eu, né, e a assessoria do meu mandato, mas temos também lá outros parlamentares. Por exemplo, a deputada Érica Malunguinho, do PSOL, é a vice-presidente, né, a deputada Mônica Seixas, a deputada Pancará, a bancada ativista do PSOL, e os membros da frente, deputado Luiz Fernando, do PT, deputada Isapena, do PSOL, deputado Campos Machado, da Avante, deputada Edna Macedo, do PRB, deputada Marina Elô, da Rede, e deputado estadual Teonílio Barba. Esses são os membros da frente. Deputada Alice Brandão, a senhora falou aí que quando houve a abolição da escravatura, os negros foram liberados sem ter o que fazer, né? Sem ter como sobreviver. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando teve a abolição lá, todo negro recebeu ferramentas, recebeu um animal, recebeu um pedaço de terra, recebeu sementes. No passado já foi cometido um erro. Agora, por que no presente também ainda se tem tanta resistência a dar as devidas condições para que o povo negro consiga ainda mais espaço do que ele vem conquistando, mas a duras penas aqui no Brasil, deputada? É um problema muito sério, né, da sociedade brasileira, porque, infelizmente, as pessoas querem tratar com dignidade aqueles que têm na cor da pele, tá? Daqueles concordam, né? A gente sabe que brancos têm um comportamento e negros têm outras. As oportunidades da população negra, elas são mínimas. Então, haja vista aí a própria Assembleia Legislativa que teve uma mulher negra que foi a doutora Teodosina Ribeiro, nos anos 70. Depois, eu cheguei em 2010, que eu fui eleita. Então, quase 40 anos depois é que entra outra negra na Assembleia Legislativa. Eu sou a segunda. Né? E com a nossa entrada, é evidente que alguns projetos, algumas atitudes foram tomadas, porque a gente só pode ter resultados positivos nas nossas ações quando a gente tem uma representatividade no lugar, sabe? Na legislatura vigente, por exemplo, agora tem lá Érica, né? Tem a Mônica. Na verdade, eu fui referência para a Érica Malunguinho, ela sempre fala isso. Ela me perguntou um dia como é que era na Assembleia, eu digo, é importante estar lá, a gente tem dificuldades às vezes de algumas coisas, mas se tiver mais alguém, melhora, né? Porque você aí já tem uma bancada, você já tem outras pessoas que pensam de forma progressiva como você, e aí há avanços, né? Há avanços. A publicação, por exemplo, dessa cartilha é porque ela reúne projetos apresentados aí na Assembleia desde 85 até 21, né? A assessoria nossa, ela conseguiu levantar, fazer uma pesquisa e descobriu o seguinte, tem propostas que já estão há mais de 20 anos, outras tantas foram arquivadas e algumas se tornaram lei, né? Então, a progressão dessas propostas dentro da LESP está diretamente ligada à representatividade e à composição da legislatura vigente. Então, a gente só pode conseguir mais resultados se nós tivermos pessoas, né, com assentos nesse plenário e que possam buscar as condições, as ideias, os projetos para poder mostrar que a população negra ela tem direitos, né? Ela tem que ter dignidade de vida, ela tem que ter oportunidades, e nós temos que pedir ao Brasil também que as secretarias de segurança não vejam a população negra sempre como suspeita, né? Porque, na verdade, homem pardo ou negro é considerado suspeito na visão da polícia do Brasil. Deputada, a senhora comentou que foi referência para a deputada Érica Malunguinho, mas ontem, assistindo, acompanhando o ato solene, eu vi que a senhora foi referência para muitas pessoas que ali estavam. E uma coisa também que me chamou bastante a atenção é que, ao fim do ato solene, a senhora comparou o seu gabinete a um quilombo, onde todo mundo trabalha em equipe ali e faz uma resistência, um trabalho em prol do povo negro. A senhora realmente considera o seu gabinete como um quilombo aqui dentro da LESP? Não, ele tem esse nome quem deu fui eu que dei. Eu digo, olha, a gente sempre falou no Quilombo dos Palmares, né, que foi importantíssimo, de Zumbi,
E a nossa entrada na Assembleia, quando eu vi que no histórico da Assembleia eu era a segunda mulher negra a estar naquele espaço, eu falei, não, aqui vai ser o nosso quilombo, entendeu? Eu considero os meus assessores, né, mulheres e homens, todos quilombolas. E a deputada Érica tem lá a mandata quilombo, né, que foi uma coisa também que serviu de referência para ela, porque ela nos visitou, algo assim que foi eleita, né, e tal. Então ficou uma coisa mais ampla, né, em termos de visibilidade dentro da Assembleia Legislativa. Com a entrada da Érica, nós começamos a ver também mais negros e negras naquele espaço, porque são 94 deputados, né? A maior Assembleia da América Latina é a nossa. Aí você começa a ver que existem outras cores também dentro daquele recinto. Deputada Alice Brandão, a senhora até enfatizou que essa cartilha ela percorre desde o tempo da Assembleia Nacional Constituinte até os dias atuais. As pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que se interessam em ter acesso a essa cartilha, como é que faz para conseguir ter uma cartilha dessa, para conseguir acompanhar o conteúdo presente na cartilha? Essa cartilha ela será enviada para as câmaras municipais, para todas as coordenadorias, né, que existem aí nas várias cidades de São Paulo. Inclusive ontem vários representantes de cidades estavam lá, tinha gente do interior, inclusive entrou na rede até pessoas de outros estados. Apenas para as pessoas saberem como é que é a história, sabe, do enfrentamento ao racismo institucional e ver o que pode ser feito. Porque, você sabe, né, a luta antirracista ela está aí, ela está presente. A gente tem que continuar lutando porque, infelizmente, no Brasil ainda existem muitos preconceitos, não só racial, né? Mas como é que a gente pode lutar contra isso? Com propostas legislativas, né? Promoção, inclusive, da igualdade racial e combate ao racismo em São Paulo e também da população indígena. Porque o Estatuto Racial, quando foi criado, ele falava não só dos negros, mas também dos indígenas, né? Cultura afro-brasileira e indígena. E falava do ensino da história, né, e das cotas nas universidades em concursos públicos. É uma forma que você tem de poder dar oportunidade, por direito inclusive, de que as negras, indígenas possam ter, sabe, também o seu lugar, né, o seu lugar de merecimento. Isso é a democracia, né? Deputada Alice Brandão, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a vocês pela oportunidade, agradeço e parabenizo mais uma vez aí a comunicação aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito grata mesmo. Boa tarde, bom trabalho, deputada. Obrigada, boa tarde. As atividades turísticas já somam um prejuízo de 341 bilhões de reais desde o agravamento da pandemia do novo coronavírus no país em março de 2020. O setor chegou a abril deste ano operando com aproximadamente 61,4% da sua capacidade mensal de geração de receitas, calcula a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Mais da metade, 52,6% do prejuízo apurado até agora pelo setor, ficou concentrado nos estados de São Paulo, com 137,7 bilhões de reais, e Rio de Janeiro, com 41,7 bilhões de reais. Esses números aparecem como base nas informações das pesquisas conjunturais do IBGE. Além de séries históricas referentes aos fluxos de passageiros e aeronaves nos 16 principais aeroportos brasileiros. A CNC diminuiu sua projeção para o crescimento do volume de receitas do turismo em 2021, de uma alta de 18,8% para um avanço de 18,2% após o tombo de 36,6% do ano passado. Depois de um ano de efeitos da pandemia no negócio, 7 a cada 10 restaurantes do Brasil
carregam hoje dívidas que representam, em sua maior parte, entre um mês a mais de um ano de faturamento. O endividamento, junto com a baixa disponibilidade de recursos para pagamento de fornecedores no curto prazo, o chamado capital de giro, tornou-se o maior desafio apontado pelas empresas que prestam serviços de alimentação. É o que mostra a pesquisa encomendada pela Associação Nacional de Restaurantes, a ANR, e pelo Instituto Food Service Brasil, IFB, a consultoria Galunion, especializada no mercado de food service. De acordo com o levantamento, 71% dos restaurantes do país dizem ter dívidas, sendo que a maior parte, 79% dos entrevistados endividados, deve a bancos e fornecedores. 37% mais da metade das empresas do setor, 54%, revelou também estar com impostos em atraso. Mesmo após demissões feitas desde o início da pandemia por 64% das empresas e serviços de alimentação, quase metade, 48% das companhias do setor, pretende aderir ao programa que permite a suspensão de contratos trabalhistas, bem como redução de jornadas e salários. E vamos com mais uma entrevista, aliás, a última entrevista do Jornal da Rede Alesp de hoje. Vamos falar sobre o dia da abolição da escravatura. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a Princesa Isabel. Essa ação só se concretizou devido à pressão popular, conforme o movimento abolicionista ganhava força. Os grupos escravocratas articulavam-se politicamente para barrar o avanço do abolicionismo. O debate no campo político encaminhou, em 1871, a aprovação da lei conhecida como Lei do Ventre Livre. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Jesus dos Santos, da Mandata Ativista do PSOL. Boa tarde, Jesus, tudo bem? Boa tarde, agradeço mais uma vez estar aqui junto com vocês nessa data que, sem sombra de dúvidas, é uma data bastante importante para refletirmos. Jesus, eu que agradeço você ter aceito mais uma vez aí o nosso convite. Jesus, por gentileza, explique para os nossos espectadores a relevância da data que comemora a abolição da escravatura. Bem, antes de talvez trazer aqui a reflexão sobre a data, se ela é relevante ou não, é importante a gente dizer, como você já acentuou na sua fala, o motivo a qual, no dia 13 de maio, a regente do Brasil, a Isabel, assinou, né, o último tratado, né, do que estamos chamando aí do fim da escravização mercadológica. Foi o fim de um processo comercial onde corpos humanos, né, como o meu, eram assim traficados e vendidos. Esse processo se dá, como você já bem acentuou, a partir de um acúmulo de lutas e forças e mobilizações que o movimento quilombola, que as populações pretas, né, que ali se articulavam, pressionavam desde sempre, eu aqui diria desde o primeiro transatlântico, né, desde a primeira saída de África para cá, já lutavam, né, pelo processo de liberdade. É importante dizer que diversos navios foram naufragados a partir de rebeliões que já aconteciam, né, nessas longas viagens. Então, isso, mais os quilombos, mais as revoltas, fez entender que aqui no Brasil, né, não daria mais para sustentar uma condição, né, sendo que o Brasil foi o último país a abolir a escravização mercadológica. Além disso, a pressão internacional e econômica diante do início ali do processo de Revolução Industrial. Então, o que a regente do Brasil naquele momento fez foi, a partir de sua pressão, da pressão externa sobre ela,
né, avançar em algo que o mundo, naquele momento, de certa forma, já estava se condenando. Então, neste sentido, esse é o primeiro ponto a entender. O segundo é justamente que essa talvez não seja uma data tão relevante assim para a gente estar comemorando, celebrando, porque ela é, na verdade, um dia de luta, de reflexão. E eu digo isso porque no fim do processo dessa escravização mercadológica, o que acontece é justamente o quê? Essa população que trabalhou de forma escravizada por quase 400 anos, por quase 4 séculos, se viu sem direito à saúde, sem direito à moradia, sem direito à educação, sem direito a trabalho, emprego e renda. E isso se postergou, se a gente for botar aqui na ponta do lápis, quase até em 1988. A partir da última Constituição que a gente tem, é que educação, é que saúde, é que o direito à habitação passa a ser algo universal. E é por isso, diante destes dados, que hoje somos a população com maior índice de vulnerabilidade e risco social, somos a população onde mais jovens morrem nas periferias. Tem pesquisas e dados que apontam, inclusive, que a cada 23 minutos. Somos a população onde só apenas 0,6 são mulheres que ocupam cargos de direção em grandes corporações, em grandes empresas. As taxas de feminicídio entre as mulheres pretas crescem assustadoramente. Então, diante do descaso do Estado por conta de diversas pressões, findar a escravização mercadológica, que, sem sombras de dúvidas, é um passo importante para a nossa libertação. Mas, ao mesmo tempo que isso se dá, o Estado brasileiro constitui uma série de políticas públicas como anterior à própria abolição, a lei de terras, que permitiu com que nós hoje, até hoje, vivêssemos à base do racismo fundiário. Foi depois do fim dessa escravização mercadológica que rolou a lei da vadiagem, que rolou a perseguição ao samba, à capoeira, e isso é de lá até aqui. O rap, aconteceu isso com rap, aconteceu isso com funk. Então, a gente vive, na verdade, numa abolição inacabada e que a gente vai precisar ainda de muitos passos, de muitas políticas públicas para equanimizar a situação dessa desigualdade racial tão latente em nossa sociedade. O Jesus, eu achei bastante importante aí essa contextualização histórica que você nos deu, e aí eu pego um gancho nisso. Por tudo isso que você falou, uma consequência disso é o racismo estrutural, que é tão presente ainda hoje em dia no Brasil? Exatamente. Existe diversas facetas do racismo, E o racismo estrutural é justamente o modo operandi como a nossa sociedade se relaciona. Nós somos julgados pela textura do nosso cabelo, somos julgados pela nossa cultura, pelas nossas vestes, somos julgados pela nossa espiritualidade. Então, a gente vive numa sociedade onde as relações sociais, as relações de poder se deram a partir dessa colonização e que faz com que ainda sejamos, vou dar um exemplo, eu como um homem preto de periferia, sou tido no imaginário como um homem violento, como um homem agressivo, como o sujeito a qual as forças de segurança pública precisam sempre abordar nas ruas, porque eu sou sempre suspeito. Então, o racismo estrutural está internalizado em nós. E aí, são a partir de políticas públicas, são a partir de visões que venham a mitigar, que venham a erradicar tais problemáticas, que vão dar conta aí para o próximo período a gente ter superado
ou virmos a superar o racismo estrutural, que está, sem sombra de dúvidas, interligado com o racismo institucional que a gente vivencia hoje. O que aconteceu, o que foi no Jacarezinho, quando no Rio de Janeiro, no condomínio onde o presidente da República tem uma casa, foram encontrados 117 fuzis lá. E como foi a operação, né, para capturar uma grande quantidade de armamento bélico? E como foi no Jacarezinho? Então, o racismo estrutural, a partir, né, das relações que compõem a nossa sociedade, mas a institucionalização do Estado, assim como aconteceu pós-escravização, com as políticas de eugenia, de embranquecimento, inclusive de imigração, né, que fez com que uma série de trabalhadoras e trabalhadores que saíam, né, do processo escravocrata se viam sem condições de arrumarem emprego, de estarem dentro, né, das políticas de reforma agrária que deram início no século passado. Então, tudo isso, né, junto leva a crer que o racismo estrutural, o racismo institucional, né, vão precisar aí de muitas doses de ações concretas e efetivas para, quem sabe, né, as minhas filhas, as crianças pretas, né, venham a concretizar o sonho de Martin Luther King, que falou, né, que há mais de 50 anos atrás, que o sonho dele era ver as filhas dele, as crianças, terem a oportunidade de não serem julgadas pela sua pela sua cor de pele. Jesus dos Santos, da Mandata Ativista do PSOL, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço, peço desculpas aqui por estar no carro, mas é porque eu estou saindo justamente de uma ação aqui na Brasilândia que a gente veio entregar da Frente Nacional Antirracista, que está entregando aí mais de 350 mil cestas básicas no Brasil inteiro. E aqui em São Paulo, foi na Brasilândia, e essas cestas foram entregues, inclusive, junto com carmelitas, uma rosa que justamente simboliza um dos símbolos da luta, né, por equidade racial aqui no nosso país. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de, nesse dia tão importante para a reflexão, né, a Rede TV Alesp está dando espaço para a gente falar sobre. Boa tarde, bom trabalho, Jesus. E agora nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal da Rede Alesp a nossa colega, repórter, apresentadora Tayana Conrad. Tudo bom, Tayana? Tudo bem, Fábio. E você? Olá, boa tarde também aos telespectadores. Eu tô bem. Tá muito frio lá fora? Tá muito frio lá fora. Aqui tá gostoso, aqui tá quentinho, mas lá fora tá frio. E aqui daqui a pouco acho que vai ficar mais quente. Você vai apresentar o Tribuna Virtual, não é isso? Exatamente, vou apresentar aí o Tribuna Virtual. Estou sabendo que a gente já tem um inscrito aí esperando para falar, né? Um deputado, Carlos Gianazzi, já está aí para falar com a gente. E é isso, a gente vai tocando aqui. E o Tribuna Virtual, sempre esse programa que dá espaço para os deputados a defenderem as suas causas e conversarem com a população paulista, né, Tayana? Exatamente, Fábio, né? Durante essa pandemia a gente precisou aí, a Rede Alesp mobilizou, né, que a gente tivesse um espaço onde os deputados pudessem falar com a população sobre diversos assuntos, né, do interesse e também para que a população saiba, né, que eles estão trabalhando, embora de modo remoto, né? Mas a gente está aí sempre com eles, mostrando tudo que eles estão fazendo aqui na Assembleia. Perfeito, Tayana. Bom programa para você. Obrigada. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. Obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo encontro.